Olá, queridos irmãos, irmãs e amigos e amigas, muito boa noite, graça e paz para o seu coração. Como nós ouvimos no último culto nosso que participamos, a notícia agradabilíssima de que em breve nós estaremos juntos nos cultos presenciais. Nós realmente ansiamos por esse momento, para poder ver você aqui junto conosco, poder olhar para você e vê-lo, e podermos juntos adorar e bendizer o nome do nosso Deus. E eu quero ler agora um Salmo 78, que particularmente fala muito ao meu coração, espero que também fale ao seu coração nesse instante. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Que salmo maravilhoso! Esse salmo fala de Asaf, um dos cantores da tribo de Levi. Ele era responsável para conduzir o povo na adoração ao Senhor. E ele chama a atenção do povo de Israel para uma coisa muito séria e importante, para que aquela nação toda, o povo que Deus havia escolhido, fosse uma referência de testemunho para as outras gerações, que através daquilo que eles pudessem contar aos seus descendentes, aos seus filhos, como também às pessoas, o que Deus havia feito, as maravilhas que Ele havia operado, pudesse impactar, pudesse gerar uma conversão de massa em muitos corações, quando ouvissem falar desse Deus que Israel estava testemunhando. Também nós temos uma missão muito grande nesse mundo hoje. E hoje, nesse culto, você vai ter uma palavra muito especial ao seu coração, ao nosso coração, quando ouviremos de como é que a gente pode fazer para impactar o mundo ao nosso redor com a palavra de Deus e com o nosso testemunho cristão também. De que maneira a gente, enquanto igreja, pode ser essa referência de impacto nesse mundo que perece e que carece de Deus. Então, não perca, não deixe de estar atento àquilo que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Quero orar com você, para que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, e que você realmente, querido, possa estar agora diante de Deus, no altar dele, adorando e bendizendo o seu nome. Senhor, nessa noite, Pai, tão especial de adoração, o Senhor permitiu que nós estivéssemos, ó Pai, conhecendo a Tua Palavra, sendo, ó Deus, impactados por ela, sendo alcançados por ela, pelo Teu Espírito Santo, e nessa noite nós queremos render a Ti a nossa gratidão, nosso louvor e a nossa adoração.
E, ó Pai, de antemão te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, em todos os momentos, ó Pai, desse culto, através do louvor, através, ó Pai, da consagração de dízimos e ofertas. Ó Pai, em todo momento, o Senhor possa, Deus, realmente falar ao nosso coração de uma forma clara e poderosa, em nome do Senhor Jesus. E assim, ó Deus, o nosso coração rende a Ti a nossa gratidão, nosso louvor e a nossa adoração. E nós oramos assim, ó Pai, com o nosso coração grato, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. E que você possa ir agora no aconchego da sua casa, se juntar a nós no mesmo espírito de louvor e adoração ao nosso Rei. Amém? Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Mudaste minha vida com Teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Mudaste minha vida com Teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o Teu amor me libertou. Eu quero viver nos Teus braços
mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo, me encha de ti, em tua presença. Quero transbordar no teu amor, te pus como selo no meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença. Quero transbordar no teu amor, te pus como selo no meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Boa noite, estamos iniciando mais um Quinta News. Fique atento às principais informações da nossa igreja. Nossas lives serão feitas a cada 15 dias, por isso essa semana não teremos o nosso Quinta Live. Aproveite esse momento e esteja em comunhão com a sua família. Você gosta de um bom estudo bíblico? Todos os domingos, às 8 da manhã, são disponibilizados no nosso canal do YouTube 2 aulas para classes de adultos e jovens. E até o momento, as aulas presenciais da escola dominical continuarão suspensas. Então acompanhe as nossas aulas através do nosso canal do YouTube. Aproveite, compartilha, curta e se inscreva. Está chegando o grande dia da volta dos nossos cultos presenciais e será no segundo domingo de novembro com a ministração da Santa Ceia. Teremos cultos às 10 da manhã e às 19 horas. Encontre o melhor horário para você e sua família. Não teremos salas para as crianças de até 10 anos. As crianças que vierem nos cultos estarão sob responsabilidade dos pais. O uso de máscara é necessário e estaremos disponibilizando álcool em gel e todas as medidas sanitárias, além da aferição de temperatura. E para as pessoas que optarem em ficar em casa, fique tranquilo, teremos transmissão no nosso culto das 19 horas através do canal do YouTube. E durante a semana, estamos voltando também com as nossas reuniões presenciais. Na segunda-feira, às 7 da manhã, o Café com Deus. E na quarta-feira, às 20 horas, a reunião de oração. Esse foi o nosso Quinta News. Tenha um bom culto e uma excelente semana. Fala, turminha da luz! Tudo bem? Galera, tô passando para dar 2 recados muito importantes aqui. Primeiro, tá rolando um sorteio muito maneiro na nossa página do Instagram. O sorteio de uma camiseta da nossa turminha. Isso mesmo. E espero muito de verdade que você participe desse sorteio conosco. Para participar é muito simples. Você precisa acessar a nossa página no Instagram da Turminha da Luz, seguir a nossa página, curtir a foto oficial e marcar 3 amigos seus. É muito legal essa camiseta. Eu já encomendei a minha. Participe, não fique de fora. E o segundo recado é que no dia 14 de novembro vai rolar um drive-thru na igreja, muito legal. Das 6 às 7 da noite,
você pode participar desse drive-thru muito maneiro. Peça para o seu pai e para sua mãe participar com você, que eles tragam você aqui e nós vamos fazer algo impressionante. Nós vamos fazer algo muito legal e vai ser bênção na vida de vocês. Participe conosco, não fique de fora. E um outro detalhe importante é que a arrecadação para a campanha do brinquedo ainda está valendo, galera. Se você tem algum brinquedo que você queira doar, não deixe de doar. Traga à igreja, você pode entregar para mim, para as professoras, a tia Jéssica, a tia Paula, a tia Nena. Você pode e deve participar disso se você tem algum brinquedo que você queira doar. Não fique de fora. Galera, um abraço, até! Queridos irmãos, temos agora a oportunidade de poder consagrar a Deus a nossa vida, nossos dízimos e ofertas. E eu quero ler para isso Salmos 40, verso de número 5, diz assim: São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. É um privilégio muito grande para nós, todos os dias, poder receber de Deus as bênçãos grandiosas que Ele nos dá. Privilégio esse que nós reconhecemos também quando nós estamos aqui nesse tempo de adoração e podemos fazer aquilo que nós entendemos que é o sustento da obra do reino de Deus. Você vai ouvir hoje um pequeno testemunho da nossa irmã Noemi nesse sentido, de como Deus tem abençoado e tem dado a ela o privilégio de poder fazê-lo, mesmo nesse tempo de pandemia e de reclusão. Queridos, você pode aproveitar agora para poder fazer isso também. Quando estivermos ouvindo, depois do testemunho, uma canção, você pode transferir aquilo que Deus colocou no seu coração. Você pode solicitar ainda o nosso tesoureiro para ir até a sua residência, buscar seu dízimo ou oferta. Você pode trazê-lo também na secretaria da igreja. E mais uma vez nós queremos honrar a vocês todos que têm entendido esse momento da igreja e com relação ao reino de Deus, sendo fiéis nos seus propósitos de vida nesse aspecto. E com certeza, queridos irmãos, a Igreja de Cristo, nesse tempo, tem sido honrosamente sustentada por Deus através da sua vida também. Quero orar por você também que se encontra às vezes desempregado. Lembramos aqui agora também daquelas pessoas que estão sofrendo por alguma dificuldade. Lembramos a nossa irmã Vânia e família, Lucimara e família, que perdeu o pai nessa semana. Que Deus possa confortar o coração das nossas irmãs. Que Deus possa também abençoar aqueles irmãos que se encontram enfermos. Nós recebemos todos os dias no relógio de oração, no Ministério de Intercessão com propósito, pedidos de oração de diversas pessoas, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, enfim. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de cada uma pessoa e visite cada um do seu povo nas suas necessidades e também tribulações. Deixa eu orar com você. Pai amado, nós queremos ter o privilégio de poder agora ouvir o testemunho que a nossa irmã vai dar e que ele possa ecoar a Deus de uma maneira muito positiva e clara ao nosso coração. Também queremos, ó Deus, agradecê-lo por esse tempo, Pai, por esse privilégio que temos tido de poder exercer a nossa fidelidade ao Senhor, através dos dízimos e ofertas também. Pai, que cada irmão que tem feito assim, Senhor, o Senhor possa cumprir também em suas vidas esse propósito, ó Deus, maravilhoso de abençoar e fazer, ó Deus, os seus celeiros serem aumentados e também, ó Deus, multiplicados. Pai, nós oramos agora por aquelas pessoas, nossos irmãos em Cristo, que sofrem, ó Deus, pela enfermidade, que bateu a porta, Pai, dos seus lares. Irmãos, ó Pai, que estão com problemas diversos, ó Deus. Pessoas, ó Pai, que estão desempregadas também. Ó Deus, a nossa irmã Vânia e Lucimara, que perderam o seu pai nessa semana. Ó Deus, lembramos também do Pai de muitas outras famílias que têm perdido seus entes queridos, ó Pai, pelo Covid ou por outras enfermidades também. Pai, que o Teu conforto e consolo alcance cada coração nesta hora. Assim, Deus, nós oramos com o nosso coração grato e confiante na pessoa de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Eu me chamo Noemi e no
Muitas pessoas sabem que eu já tenho uma trajetória bem longa aqui na igreja, né? Eu não nasci num lar cristão, mas eu fui criada no meio cristão desde muito criança, né? E durante toda a minha trajetória de vida, eu sempre aprendi que tinha alguns tipos de aprendizado, amor e dor. A respeito do dízimo, eu aprendi no amor, porque ainda muito jovem eu resolvi ser membro da igreja e nesta ocasião o pastor Demerval era o pastor da igreja que eu frequentava e ele foi meu pai na fé. E ele nos ensinou 3 coisas básicas, que dízimo é amor, gratidão e adoração. E mediante a esse aprendizado, eu sempre levei isso pela minha vida toda como cristã. Agora, no início da pandemia, eu me deparei com aquelas várias dúvidas que todo mundo passou, custo, despesa, dívida, continuar ou não. Antes mesmo da reclusão, eu tive um momento que eu estava dentro da igreja, com o dízimo dentro da Bíblia, e eu fiquei em dúvida se entregava ou não. Mas naquele momento o Espírito Santo me tocou e gente, experimentar a liberdade de ser dizimista não tem preço. Então eu te convido para ser dizimista. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta, gentilmente eu vou me abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Ó, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus. Meu Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Gramas meu nome, Senhor, bates na porta, gentilmente eu vou me abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Ó, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus. Meu Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Meu Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Boa noite, irmãos. Estamos de volta aí com o nosso culto, né? Graças a Deus já estamos caminhando aí para darmos início ao nosso culto presencial. Temos apenas mais 2 domingos aí, e aí retornaremos com o nosso culto especial no dia 8 de novembro, com o nosso culto de ceia, né? Nós estamos chamando de Celebrando o Reencontro. Então vai ser uma festa muito bonita. Nós vamos estar assim bem preparados para receber você, né, com todas as precauções necessárias nesse período ainda de pandemia. Então vamos continuar com os nossos cultos online. Você vai poder continuar se você não quiser estar aqui nos cultos presenciais, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 9. Eu quero ler apenas o verso 31, que diz assim:
A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Vamos fazer uma oração pedindo que Deus fale conosco, né? Um texto tão conhecido e que tem riqueza tão grande aqui para ministrar no nosso coração, e nós precisamos muito da ação do Espírito Santo para nos trazer o verdadeiro entendimento, né? A revelação que vem do céu para a nossa vida. Pai, te agradecemos pelo privilégio que temos mais uma vez de abrir a Tua palavra e sermos ministrados pelo Espírito Santo, que o Senhor fale o nosso coração nessa noite. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Uma coisa interessante que eu sempre me intrigou é que quando você pega um peixe que passou a vida toda no mar, quando você pega esse peixe, antes de comê-lo, você precisa colocar sal nele. Passou a vida toda, né? Nasceu, cresceu numa água salgada e mesmo assim você precisa temperá-lo com sal para poder comê-lo. Há um versículo na Bíblia, quando Jesus diz, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Nós estamos inseridos no mundo do qual nós não fazemos parte, mas no qual nós temos uma missão. É muito interessante, né? Essa revelação de Jesus a respeito dos seus discípulos, né? O lugar, uma coisa é o lugar onde nós estamos e a outra coisa é quem nós somos. No domingo passado nós falamos sobre como viver num ambiente, né, de desconstrução, e eu quero caminhar mais ou menos nessa linha aqui. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, eu quero me deter aqui no capítulo 9, né, um dos capítulos mais interessantes, né, do livro de Atos, é um divisor de águas, inclusive. Ele vem falando da conversão de Paulo, né, e Paulo foi o responsável pela maior parte dos escritos do Novo Testamento, né? Várias cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo, e Paulo ele era um perseguidor da igreja, e ele fazia isso acreditando que ele estava causando um bem, né? Fazendo um bem ao reino de Deus, né? Perseguindo os cristãos por conta da sua ignorância a respeito daquilo que era o que ele chama de o povo do caminho, né? Então ele estava se dirigindo para Damasco para matar os cristãos. E aí, no verso 1 até o verso 4, nós temos as seguintes palavras. Aliás, o verso 1 e o verso 4. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, e dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma coisa que me impressiona, né, nesse texto é a maneira como Jesus se identifica com a sua igreja, né? Na verdade, Paulo estava perseguindo os cristãos, mas o que ele escuta aqui é: por que me persegues? Então há uma relação, né, há uma identificação de Jesus aqui com a sua igreja. E quando Lucas escreve Atos e ele introduz aqui o verso 31, ele vem fazer, na verdade, um resumo, né, de tudo aquilo que é o seu livro, né? Ele fala das geografias aqui que foram mencionadas em Atos capítulo 1, né, versículo 8, né, falando de Jerusalém, né, Samaria, né, Judéia, Samaria e os confins da terra, né? Então, e quando você lê essa carta, você percebe que o centro das atenções, ele mudou de Jerusalém para Antioquia, e não só o centro, né, das atenções, mas também o seu líder. Sai de cena aqui Pedro e começa a falar do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos trata do nascimento da igreja, né? Nós chamamos aqui de igreja primitiva, mas há uma relação muito estreita, né, entre aquilo que essa igreja viveu e aquilo que a igreja pode viver na contemporaneidade. Então há muita coisa a aprender
com a igreja primitiva, né? A distância entre o nascimento da igreja, o nosso tempo, né? A história, o crescimento da igreja, né? As geografias, né? O mundo ocidental, o mundo oriental, né? Muda-se a cultura, mas há uma similaridade entre os pontos que Lucas aborda aqui sobre a igreja e aquilo que deve ser a igreja na contemporaneidade. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele vai dizer no capítulo, em Atos 17, verso 6, né, a igreja de Tessalônica, diz assim: estes homens que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Então, na verdade, os princípios estabelecidos no verso 31 são princípios que vão nortear uma igreja que quer impactar o mundo onde ela está. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, como a igreja pode impactar o mundo. Eu tenho, irmãos, plena consciência de que Deus está preparando a quinta igreja para um momento novo, né? Isso não é um chavão que se usa no meio de uma pandemia, é uma revelação do Espírito Santo, né, de tudo aquilo que Deus vem falando ao nosso coração ao longo do tempo, e nós entendemos que nós estamos num momento assim muito especial. Como é que a igreja pode impactar o mundo? Porque essa é a pergunta, né, que a gente faz. Os pastores, quando se reúnem, né, discutem exatamente isso, né? Qual é o tempo, qual é o momento que nós estamos vivendo como igreja e qual é a forma de sermos mais relevantes, né, e podemos atender os desafios que Deus tem para a nossa vida. Então, se queremos impactar o mundo, impactar a nossa cidade, nós precisamos de 4 coisas que aparecem apenas no verso 31. Primeiro, viver em paz e harmonia. O verso 31 diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Qual é a coisa mais importante da nossa vida? Se fizermos essas perguntas, provavelmente as pessoas vão falar de muitas coisas de acordo com seus interesses, com as suas realidades pessoais. Mas, geralmente, o que nós aprendemos à luz da palavra de Deus, que nada nessa vida que a gente consiga, que alcancemos nesse mundo, vai fazer sentido se nós não experimentarmos a paz. Essa é a maior necessidade humana. E o texto vai dizer que por um período essa igreja gozava de paz. Por que está falando por um período? Porque muitos deles haviam perdido as suas casas por causa do evangelho. Não só isso, mas ser cristão nesse tempo da igreja primitiva significava pagar um preço com a própria vida. Não era só correr o risco de perder o emprego, de ter um desconforto. Não, era de morrer. As pessoas morriam nessa época por causa do evangelho. E quando nós trazemos isso para o Brasil, isso não ocorre aqui, né, ainda. A gente não tem esse tipo de guerra, de perseguição externa. Nós não passamos por perseguições dessa forma. As nossas questões, elas são outras, mas que também tem a ver com a forma como nós vivemos e revelamos essa paz, né? Nós temos as nossas guerras no íntimo, né? Tiago pergunta e responde: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, senão do coração? Então as guerras, elas estão no interior do homem. Há uma fragilidade interior por conta disso, né? Por isso que quando Paulo fala da justificação em Romanos capítulo 5, verso 1, ele diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso é a nossa maior riqueza. Nós temos também uma guerra entre nós. Então temos uma guerra no íntimo e temos uma guerra entre nós. E essa guerra se manifesta através das nossas facções, das nossas brigas, das nossas disputas que vão comprometendo a essência do evangelho. Quando Paulo escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, é para corrigir exatamente essa distorção, né? Capítulo 3, verso de 1 a 7, diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda são carnais.
Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Existe uma realidade muito triste no Brasil hoje, é a realidade do mundo, mas eu estou falando do nosso país, que são as divisões que acontecem nas igrejas por conta das desavenças, das disputas e das discórdias que existem entre as pessoas, e algumas pessoas saem, um líder sai e abre uma outra igreja, e ali arrebanha um grupo de pessoas e começa o ministério, e isso vai dando sequência. Claro que Deus, na sua infinita graça e soberania, Ele até usa essas coisas e a igreja caminha, mas essa não é a forma que se deve iniciar um novo trabalho, iniciar uma igreja. Então essa igreja de Corinto vivia essa guerra interna. Isso de fato era um péssimo testemunho, porque a maneira como nós vivemos é a maior expressão da nossa fé. Quando nós vivemos essa harmonia, essa paz, isso faz com que o mundo seja impactado. É isso que a nossa família espera. Um dia uma sogra não crente me ligou e falou, pastor, a casa do meu filho, que é membro da sua igreja, está parecendo um inferno, é uma briga só. E o cara doido para trazer a sogra para a igreja, para que ela se converta, e ela testemunhando uma relação tão adoecida, né, de gente que conhece o evangelho, gente que prega o evangelho. Então o texto diz que a igreja tinha paz. E era esse ambiente de paz que permitia que a igreja avançasse mesmo em meio à perseguição. A paz é tão necessária que Jesus disse, eu deixo-lhes a paz e a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Historicamente, né, e eu conheço o pastor Elias Dantas, que é um dos pastores que tem tido o privilégio de conhecer a igreja em quase todo o mundo, né? Ele tem viajado por vários países do mundo e tem constatado o crescimento das igrejas. E conversando com ele, ele disse, pastor, as igrejas, curiosamente, as igrejas elas têm crescido mais nos lugares onde ela é perseguida. Isso é muito interessante, irmãos, porque isso é meio que uma forma de lapidar, né, a igreja. As pessoas que são comprometidas com o evangelho nesses lugares, elas realmente são comprometidas com o evangelho, porque elas estão colocando as suas próprias vidas em risco. Então, a qualidade desses cristãos ela é muito grande, mas mesmo nesses países, né, onde a igreja é perseguida, ela tem crescido porque há uma paz interior que domina essa igreja. E o que nós temos constatado, né, nos países onde a igreja não é perseguida? A igreja estacionou. E ela não só estacionou, mas a igreja também ela mundanizou-se, né, completamente, ela secularizou. Muitas vezes, ao invés da igreja manifestar a paz, ela está envolvida com coisas que tiram a paz. Davi, ele viveu uma experiência muito interessante, porque Davi teve uma família conturbada. Além de ter uma família conturbada, ele tinha uma missão muito grande como rei de Israel, né, de cuidar de toda uma nação. E ele escreve o Salmo 4, verso 8, diz, em paz eu me deito e logo eu pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que paz é essa que Davi está falando? Não está falando de uma ausência de conflito, mas daquela certeza de que ele está seguro em Deus. É nisso que está a nossa paz, irmãos. Nos falta essa paz, nos falta essa serenidade, muitas vezes, nos momentos de lidar com os problemas da vida. Estamos chegando aí numa época de eleição para eleições municipais, e a gente fica escutando aí os planos, né, os planos de governo, e geralmente eles têm um plano para a segurança, né? O que o candidato está dizendo com esse plano de governo de plano de segurança? Qual é
Como é que nós podemos resolver o problema de segurança? Há uma incoerência, né, irmãos? Os nossos jogos e os nossos filmes de entretenimento são, na sua maioria, fabricantes de violência e delinquência. Estou atendendo um menino de 13 anos, fica 8, 10 horas jogando e xingando e gritando, e a avó falou: pastor, me ajuda, porque eu já não sei mais o que fazer com ele. Ele está se tornando uma pessoa violenta, né, por conta disso. Então os nossos filmes e jogos, eles estão produzindo essa violência e essa delinquência aí. Nós estamos gerando pessoas raivosas e gente que tem prazer em matar. Sem falar que as nossas guerras são, na maioria das vezes, incentivadas por essas propagandas de consumo que aparecem aí. E nós lemos lá na carta de Paulo aos Gálatas que a paz, ela é fruto da nossa satisfação em Deus. Nós não buscamos as mesmas coisas e nem temos as mesmas motivações. De qual paz que a sociedade precisa, queridos? Da paz de Cristo que excede todo o entendimento. A sociedade precisa daquela paz que guarda o que mais importa, que é o nosso coração e a nossa mente. Então, de qual segurança realmente a nossa sociedade precisa? De uma segurança que garanta as coisas que conquistamos ou garanta aquilo que Cristo conquistou por nós. Quando você lê a Bíblia, você vai descobrindo que Deus, em momento algum, Ele nos promete proteção, mas Ele nos promete segurança. Nós somos, e temos que ter consciência disso, nós somos o povo mais seguro em Deus. Independente daquilo que eu possa passar, aquilo que possa me acontecer. Então eu estou seguro em Deus e é nisso que está a minha paz. O nosso coração já não guarda mais guerras e nem contendas. Somos então o povo mais feliz da terra. Nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós fomos justificados pela fé. Qual é o nosso maior patrimônio, irmãos? O maior patrimônio que nós temos é a paz. Porque a paz foi conquistada a duras penas. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E muitas vezes nós nos deixamos perturbar. Muitas vezes nós não valorizamos essa conquista de Cristo por nós. Então, todas as vezes que você abrir mão da paz por conta de conflitos pessoais, de coisas tão inúteis, de discussões vazias, você tem que dizer: Jesus, o castigo que estava sobre ele, ele nos trouxe paz através desse castigo. As nossas decisões, elas devem estar calcadas nessa paz. Paulo disse: seja a paz de Cristo o árbitro nos seus corações. Sabe por quê, irmãos? Nós erramos tanto nas nossas decisões. Porque mesmo não estando em paz, nós as tomamos. Muitas vezes a nossa decisão é tomada por vingança, por ressentimento, por medo. Nós não deixamos que a palavra de Deus dirija as nossas decisões. Essa paz, ela resulta de fazermos a vontade de Deus, de obedecermos a sua palavra. Jesus enviou seus discípulos 2 versículo 5 do capítulo 10 de Lucas. Quando entrarem numa casa, digam primeiro paz nessa casa. O que mais devemos empenhar é em levar essa paz. Agora olha o tanto que isso é interessante. João capítulo 20, verso 19, diz que após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos. Diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Paz. E ele repete no verso 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Então, irmãos, se queremos impactar o mundo, se queremos impactar a nossa cidade, se queremos ganhar os nossos familiares, os nossos amigos para Cristo, nós temos que viver em harmonia e em paz.
A segunda coisa, o texto diz que a igreja caminhava fundamentada no Evangelho de Cristo. Diz e ela se edificava. Qual é a base da igreja, irmãos? A base da igreja é o Evangelho. Paulo, falando da armadura de Deus, ele disse: calcem os pés com o Evangelho da paz. O que é calçar os pés, irmãos? Eu ando fundamentado no Evangelho. Eu ando calcado nessa palavra, é ela que norteia a minha vida. Há 3 coisas que geralmente nos guia. Existe aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que a Bíblia diz. Vamos falar a verdade, irmãos. Quantas vezes as nossas decisões, elas são fundamentadas naquilo que nós sentimos. Muitas vezes tomamos decisões baseadas naquilo que nós pensamos. As nossas discussões envolvem muita coisa, envolve filosofia, envolve psicologia, envolve antropologia, envolve uma série de coisas, mas não envolve uma consciência cristã, que é a palavra de Deus que nos norteia. Você conversa com algumas pessoas que estão com algum tipo de problema de relacionamento, sabe o que elas dizem? Elas dizem: eu sinto que. Ora, quantos casamentos estão sendo destruídos por conta daquilo que o cônjuge está sentindo? O mundo vive assim. O mundo é guiado pelos seus sentimentos. E sentimentos que mudam o tempo todo. Você está sentindo uma coisa de manhã, à tarde você já está sentindo outra coisa. Não há uma referência absoluta. O mundo funciona na base da ação e reação. O mundo não vai ser impactado pelas nossas opiniões, mas pelas nossas convicções, que estão fundamentadas na palavra de Deus e que são reveladas no nosso estilo de vida. Então não são as minhas opiniões, é a minha convicção, fundamentada na palavra, revelada no meu estilo de vida. Então eu não ando com base nas previsões, eu não ando com base nos prognósticos, eu não piso todos os dias nesse chão com essa visão. Eu não ando baseado nas pesquisas, eu não ando baseado nas tendências, mas na revelação de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quantas coisas na nossa vida passaram, irmãos? Ele fala da terra onde nós pisamos todos os dias. Ele fala do céu que está acima de nós. Ele diz: tudo isso um dia vai passar. O lugar onde eu piso, aquilo que está acima de mim, que eu vejo todo dia, isso vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Como Jesus venceu Satanás no deserto, como eu posso vencer as minhas tentações no dia a dia? Jesus venceu Satanás no deserto, citando as Escrituras. Ele disse: está escrito. Jesus disse ainda: examinem as Escrituras. Paulo, falando do Evangelho, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Atos capítulo 2, verso 42, falando dessa igreja primitiva, dizia: ele se dedicava ao ensino dos apóstolos. Irmãos, preste atenção, onde a igreja se perdeu é nesses ensinamentos que eles encontravam forças para continuar. E hoje, irmãos, ainda se discute a veracidade da palavra de Deus. Ainda se discute se realmente a Bíblia é ou não a palavra de Deus. O que a Bíblia se tornou para nós? Uma coleção de livros apenas, ou o fundamento da nossa vida e a base das nossas decisões? Por que a igreja é a esperança para esse mundo? Não a igreja, mas aquilo que a define,
aquilo que vem dela, né? Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e ele diz agora, vós sois a luz do mundo. Ele é a luz na essência, nós somos os representantes, aqueles que revelam essa luz de Jesus em essência. Ele diz, vocês são a luz do mundo, nós somos a esperança para esse mundo, quando nós vivemos e anunciamos o Evangelho de Cristo. Um dos pontos mais fortes da nossa denominação é a exposição das Escrituras. O que vai dar sustentação na caminhada é uma vida fundamentada na palavra de Deus. Jesus termina o Sermão do Monte com tantos ensinamentos e usa a analogia de um homem que edificou a casa sobre a areia e um homem que edificou a casa sobre a rocha, para dizer o seguinte: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é considerado um homem prudente. Irmãos, o problema do Brasil, o problema da igreja brasileira não é falta de pregação. Você pode escolher o estilo, você pode escolher o horário que você quer ouvir uma pregação. Esse não é o nosso problema. O problema é que nós nos tornamos tão ouvintes e tão pouco praticantes da palavra de Deus. E aí a nossa casa vai sendo construída sobre a rocha. Que geração cristã é a nossa? O que de fato nos alimenta? Quantos de fato se alimentam da palavra de Deus? Irmãos, no que nós estamos conectados? Não temos tempo para isso. Temos tempo para tanta coisa, mas não temos tempo para nos alimentarmos da palavra de Deus, onde a nossa fé está sendo fundamentada. Eu gosto daquele episódio, né, de Jairo, a filha de Jairo estava doente, e Jesus, então, Jairo foi até Jesus para que ele curasse a sua filha, e nesse intervalo, quando ele levava Jesus para casa, para atender o seu pedido, aparece aquela mulher da hemorragia, de um fluxo de 12 anos, e aí Jesus para atender aquela mulher, e nesse intervalo que Jesus para atender aquela mulher, acontece o que Jairo não esperava. Os homens chegam, vindo da sua casa, e dizem: pode despedir o mestre, porque a sua filha já morreu. Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Então Jairo se vê entre duas coisas: uma informação de que sua filha havia morrido e a palavra de Jesus que diz: não temas, crê somente. Muitas vezes, irmãos, nós nos encontraremos entre a lógica e a fé. E nessas horas nós vamos ter que decidir. De fato, nós somos uma igreja que está sendo dirigida, edificada na palavra. Abrimos mão do que nós achamos, do que nós pensamos e nos submetemos àquilo que a palavra de Deus diz. Jogamos fora aquelas experiências que vão contra aquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que enfraquece a nossa fé, e nos firmamos naquilo que a palavra de Deus diz. Terceiro lugar, para impactar o mundo, nós temos que viver na dependência do Espírito Santo. O texto diz ainda: encorajada pelo Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, esses queridos pensaram em desistir. E onde eles buscaram força e coragem? No Espírito Santo. Hoje se fala muito em estratégia, se fala em metodologia, se fala em foco, se fala em contextualização, mas quase nada sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Tudo isso é importante. As metodologias, as estratégias, o foco, a contextualização, mas não é nada se a igreja não vive na dependência do Espírito Santo. Por 3 anos, Jesus andou com seus discípulos e agora já não estava mais entre eles. Mas ele disse o seguinte: eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Após a sua ressurreição, ele disse: recebereis o poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Não há possibilidade de sermos testemunhas sem o poder de Deus na nossa vida. Quando você está com medo, querendo desistir, onde é que você busca encorajamento? Muitas vezes nós buscamos encorajamento nas circunstâncias. Nós procuramos pessoas para que elas nos encorajem, mas é no Espírito Santo que a igreja primitiva era encorajada. Jesus diz: eu enviarei o Espírito Santo que estará sempre com vocês. É esse consolo do Espírito Santo que nos faz lidar com a dor, que nos faz cantar em velório, no meio da tragédia, que nos faz entender os propósitos de Deus, que nos faz lidar com os problemas da vida de forma diferente. Onde nós estamos buscando encorajamento? A psicologia convencional, ela diz assim: você é capaz, você é bom, você é maravilhoso. Ela diz isso como uma forma de restaurar a autoestima. Para isso funciona. Mas para enfrentar os problemas da vida, nós precisamos de algo que está para além de nós. Todas essas afirmações para restaurar a autoestima têm o seu valor, mas isso não vai gerar segurança. A segurança está em acreditar que eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho um Deus que cuida de mim. E a pessoa que eu sou, ela é definida por aquilo que habita em mim. Vocês são o templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Quem é o Espírito Santo, irmãos? Muitas vezes nós tratamos o Espírito Santo como se ele fosse uma energia e não uma pessoa. O que de fato Paulo quer dizer com já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim? Então, irmãos, nós precisamos rever de forma urgente a nossa relação com o Espírito Santo. Onde estava a força da igreja primitiva? Ela não tinha força nas suas estruturas, nas suas habilidades, ela não tinha força nos seus recursos. Isso não a tornava uma igreja viva. Ela tinha sua força no Espírito Santo. É isso que vai impactar o mundo. Vidas cheias do Espírito Santo. Se você continuar o capítulo 9, você tem 2 milagres aqui que Deus faz através de Pedro. Uma é a cura de Enéas, um paralítico há 8 anos. E a outra é a ressurreição de Dorcas. O texto diz que a igreja era encorajada pelo Espírito Santo. Então, por causa dessa intervenção poderosa do Espírito Santo, a igreja caminhava. Agora, qual foi a última vez que você se viu cheio do Espírito Santo? Fala a verdade, irmão. Você tem coragem de olhar e dizer: eu sou um homem cheio do Espírito Santo? Você tem levado a sério a ordem de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, verso 18, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Cheio de crente embriagando aí, irmãos. Uma vida completamente dissoluta. Ele fala de 2 coisas que têm o poder de guiar, de dirigir a nossa vida: o álcool e o Espírito Santo. Como que nós vamos impactar o mundo? Se a presença do Espírito Santo não for uma marca visível na nossa vida. Sua mulher não precisa de um homem crente. A sua mulher precisa de um homem cheio do Espírito Santo. Seus filhos não precisam de um pai crente. Seus filhos precisam de um pai cheio do Espírito Santo. Algumas pessoas se contentam com a salvação. Salvação. Você pergunta para elas e elas dizem: não, pastor, eu tenho certeza da minha salvação. Ok. Mas não tem vida de intimidade com Deus. Não experimentam uma vida no Espírito Santo. Por isso não pode ser usado, irmãos. Como você vai ser usado por Deus?
Não pode haver transformação, não pode haver salvação, não pode haver crescimento sem a obra do Espírito Santo. E a palavra de Deus é muito clara para nós: não apagueis o Espírito Santo. Quando que eu apago o Espírito Santo? Quando eu vivo na carne. Em último lugar, para a igreja impactar o mundo, ela precisa crescer no temor de Cristo. Enquanto isso, crescia em números. Eu acho isso aqui interessante, irmãos, porque o crescimento, ele é natural. E ele é intencional. Atos capítulo 42, Atos 2, 42 a 47, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Você precisa se preparar para o grande crescimento da nossa igreja. E nós nos preparamos. Nós nos preparamos criando uma grande estrutura. Isaías diz: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as suas cortinas e não impeça, estique as suas cordas. Fizemos isso, irmãos. Mesmo algumas pessoas achando loucura e desnecessário, fizemos isso. Estamos aí com um prédio privilegiado que comporta 2.500 pessoas. Temos uma doutrina firmada na palavra de Deus. Ele diz: firme as suas estacas. Nós fizemos isso. Pois você estenderá para a direita e para a esquerda. Abrimos as nossas casas. Criamos os pequenos grupos. Acolhemos as pessoas. Há uma promessa de Deus de crescimento. Então nós precisamos nos sentir privilegiados e nós precisamos fazer parte desse mover de Deus através da evangelização, através do discipulado. O que a nossa estrutura está revelando? A nossa estrutura revela a nossa visão, mas é a conversão de gente que vai revelar o nosso compromisso em amor e a nossa eficácia. Como que nós vamos nos retornar? Estamos falando do nosso culto presencial, mas como nós vamos nos retornar? Vamos nos retornar muito mais comprometidos e muito mais dedicados. Vamos multiplicar os nossos pequenos grupos, vamos abrir centenas e milhares de outros, vamos tornar esse espaço pequeno em pouco tempo. É isso que a igreja que vai impactar o mundo faz. Agora tem uma coisa aqui em Isaías, irmãos. Não o impeça. O crescimento é natural. A única coisa é: não impeça. Nós estamos fazendo a pergunta errada. A pergunta errada é o que fazer para a igreja crescer. Não, irmãos, a pergunta certa é o que está impedindo o crescimento. O crescimento é natural. Enquanto isso, uma igreja vive em paz, uma igreja que caminha sendo edificada na palavra, uma igreja que caminha no conforto do Espírito Santo. Irmãos, não tem outra coisa, ela vai crescer. Se nos comprometemos com o nosso testemunho, a nossa dedicação, se nós nos comprometemos em amor pelas pessoas, o crescimento vai acontecer. O que você mais lamentou na pandemia? Eu vou falar, irmãos, a única coisa que eu estou ouvindo dos crentes, como lamento na pandemia, é a reunião no templo. Nossa, pastor, ninguém lamentou o fato de que nós não batizamos uma só pessoa esse ano. Sabe qual está sendo o nosso lamento? Nós fomos privados de nos reunirmos no templo. Se não te incomoda, irmão, o fato de que nós não batizamos uma pessoa, está errado. Alguma coisa está errado. Como que nós vamos impactar esse bairro? Vamos impactar a nossa cidade? Vamos impactar o mundo se nós não formos tomados por esse sentimento? Para mim, essa foi a pior parte da pandemia.
A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Irmão, nós temos que repetir isso. Quando Jesus diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, ele está se referindo a pecadores se arrependerem, irmãos. Gerar essa festa. Quantos querem de fato ver o templo repleto de adoradores? Quantos querem? Qual é a missão de Jesus? Muito clara. A missão de Jesus é: eu vim buscar e salvar o que havia perdido. O propósito de Deus para nós não é menor do que o propósito que ele tinha para Jesus, que é buscar e salvar o perdido. Então, irmãos, muitas vezes a igreja que tem a missão de buscar o perdido está perdida na sua missão. O quanto da nossa agenda, o quanto das nossas ações e ministérios, o quanto dos nossos recursos visam salvar o perdido. O que nós temos feito? Qual é o sacrifício que eu estou disposto a fazer? Paulo diz, eu fiz tudo para com todos, com o fim de ganhar o maior número possível. Irmãos, eu não fiz tudo. E não fiz tudo para com todos. Então, anunciar o Evangelho não é uma escolha que eu faço, é uma missão que eu tenho. Paulo diz, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Quantos têm essa consciência? Ai de mim. Quanto tempo eu passo sem pregar o Evangelho, sem compartilhar minha fé? Irmãos, alguma coisa está errada. Se vivemos tudo aquilo que está escrito aqui no verso 31, nós vamos experimentar um crescimento que nós jamais experimentamos. Chegou o tempo de colocarmos à disposição de Deus tudo que nós temos e tudo que nós somos e celebrarmos essa multiplicação. O verso 31 diz que eles cresciam e eles viviam no temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é que me guarda, que guarda os meus pés, que guarda o meu coração. É o temor do Senhor que guarda a minha boca. É o temor do Senhor que me impede de julgar as pessoas. É o temor do Senhor que não me deixa ser tomado de inveja, não me deixa ser tomado de soberba pelo sucesso do crescimento, pela expansão, que me mantém dependente do Espírito Santo. O texto diz que em cada alma havia temor. É um temor do Senhor que mantém a igreja pura. É o temor do Senhor que nos impede de viver em pecado. Tantos líderes que estão em pecado, em orgia, em adultério, e vêm para a igreja e prestam os seus lábios para louvar. Se colocam em liderança. Falta temor do Senhor. Se queremos impactar o mundo, nós temos que ter temor do Senhor. É o temor do Senhor que nos controla. É o temor do Senhor que nos permite viver em comunhão com pessoas que são diferentes de nós. É o temor do Senhor que nos faz honrar as autoridades, como fez Davi com relação ao rei Saul. Preste atenção, irmãos. 1 Samuel capítulo 26, verso 8. Abissai disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, agora deixe que eu crave uma lança nele até o chão, com um só golpe, e eu não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai, não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Nós precisamos, irmãos, aprender com Davi como tratar as autoridades. Alguém pode dizer, mas isso é coisa do Velho Testamento, pastor. Isso é coisa da monarquia. Não, irmão. Paulo disse em Romanos capítulo 13, verso 1 e 2, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Irmãos, o que a gente fala? O que a gente não, porque eu não falo. O que as pessoas falam do presidente da República? Ou de qualquer outro que ocupa o cargo? Dos que se vestem de autoridade nesse país. Entra no grupo de WhatsApp, irmão. Eu não vejo esse temor. Quantos comentários são feitos em nome da democracia? Esse não é o papel da igreja.
Podemos fazer uma análise do governo, nós podemos até criticar as suas ações erradas, mas isso não nos dá o direito de desrespeitá-lo. Muitas vezes a igreja está sendo punida porque ela não está honrando as suas autoridades, não só eclesiásticas, mas autoridades seculares. É o temor do Senhor que mantém as relações familiares saudáveis, onde há honra, onde há submissão, onde há respeito. É o temor do Senhor que nos faz exercitar a nossa cidadania de maneira justa, sensata e piedosa. E eu quero terminar dizendo que nós podemos ser uma igreja que vai impactar o mundo e a nossa cidade. Primeiro, temos que viver em paz. É hora de acabar com as nossas contendas, porque isso é mau testemunho. Vamos revelar a paz para as pessoas, vamos apresentar o príncipe da paz, vamos calçar os nossos pés com o evangelho da paz, vamos deixar que a paz de Cristo seja o árbitro nos nossos corações. Segundo, vamos caminhar fundamentado no evangelho de Cristo, edificável. O que eu penso pode ser importante, mas o mais importante é aquilo que a palavra de Deus diz. Vamos viver na dependência do Espírito Santo. Busca uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de poder, para que as pessoas vejam Deus em nós. E, finalmente, vamos crescer no temor de Cristo. Essa é a promessa. Enquanto isso, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Vamos estabelecer um estilo de vida, irmãos, e vamos nos preparar para a grande colheita. Em volta do nosso templo, muitos apartamentos estão sendo construídos. Muitas pessoas virão para esse lugar e a igreja pode impactá-los com uma vida transformada, cheia do Espírito Santo. A minha oração hoje é diferente. É para que Deus nos torne as melhores pessoas para esse mundo. Que a cidade ela esteja preparada para nos receber. E que ao retornarmos para as nossas reuniões presenciais, venhamos com o coração cheio de alegria e certeza de que ninguém vai impedir esse crescimento. Nós veremos milhares e milhares de pessoas se rendendo a Cristo, como consequência da nossa mudança de vida. Ó Deus, temos uma missão, temos um chamado, e nós queremos exercê-lo, Senhor. Nós queremos cumprir o mandato do Senhor, o chamado do Senhor, o propósito do Senhor para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a transformar o lugar onde nós estamos, a viver em harmonia e paz, a caminharmos, ó Deus, fundamentados na Tua Palavra, a andarmos no temor do Senhor, no consolo do Espírito, e nos leve, ó Deus, a experimentar um crescimento que nós jamais experimentamos. Estamos abertos para receber as pessoas doentes, as pessoas, ó Deus, trazendo as suas mazelas, para que elas encontrem aqui a vida. Usa-nos como instrumentos nas mãos do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Maravilha, queridos, tivemos aí um excelente culto para o nosso Deus. Eu tenho certeza que você se dedicou na presença dEle, e é assim que tem que ser. Em breve nós estaremos aqui, como já disse, no começo do nosso culto, no templo, de forma presencial, e não somente no domingo, né? Teremos também na segunda-feira nossa reunião de oração. Na quarta-feira já estamos tendo a nossa reunião de oração aqui presencial. Enfim, Deus certamente sabe todas as coisas. Tenha uma boa semana, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, que você possa desfrutar dessa semana, de tudo quanto Deus preparou para a sua vida e para o seu coração. Não se esqueça, sejamos aqueles que possam impactar as pessoas que não conhecem a Cristo ao nosso redor. Deus te abençoe, seja um instrumento poderoso nas mãos dEle, em nome de Jesus. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede,
e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é no escuro de quem eu fui. Eu tinha medo, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no fundo do meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece, Ele é. Uou, 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 uou. O que Cristo oferece, Ele é.